a sociedade ela é abastecida de notícia, ela é abastecida de informação. E você pode reparar, cara, os veículos de comunicação, as narrativas são todas distorcidas e são sempre contra a polícia. Nós tivemos uma ação aí, tem uns 15 dias aí da polícia Militar e da Polícia Civil, não lembro quem que foi, se foram as duas, foi conjunta num dos complexos lá do Rio, que os caras atiraram lá de cima na Avenida Brasil. Complexo de Israel. Isso, lá no Complexo de Israel do Peixão, isso, né? Isso. O pessoal foi fazer uma operação lá, e aí o polícia tá entrando na comunidade, o vagabundo tá lá de cima, de fuzil, caceteira lá, posicionado e dando tiro de cima para baixo. E aí foram atingidas pessoas ali na Avenida Brasil, os veículos, e aí teve gente, cara, tiveram a pachorra de falar que a polícia tava atirando. Teve uma hora que filmou, teve um veículo de comunicação, não lembro qual, que passou assim, o Caveirão tava chegando, o Caveirão já chega, já tá vindo atirando já, o Caveirão já passa atirando. O repórter fala, eu reagi a um vídeo dele. Que é isso, cara? O repórter fala, o Caveirão tá atirando. E primeiro, né, cara, pô, você sabe isso muito mais que eu, o Caveirão, ele tem a finalidade de, empregar a tropa no terreno, né? Exatamente. A polícia do Rio, ela vai com o Caveirão, o Caveirão não tá chegando a tirar. O Caveirão vai pra botar a tropa no terreno. Porque senão não consegue. O cara não vai conseguir chegar no terreno pra operar, porque vai tomar tiro muito antes, né? Então é o único veículo da polícia, né? Capaz de dar os meios necessários para que a polícia trabalhe. Porque o carro de passeio pintado de azul escrito polícia, os caras vão peneirar aquele carro todo ali, né? E nesse mesmo caso, teve essa situação que, obviamente, os tiros... É porque troca de tiros, realmente, o morador foi atingido lá. Difícil saber se foi um tiro do vagabundo ou um tiro do policial. Pode acontecer, cara. Uma troca de tiro, tem pessoas no meio, tá sujeito a acontecer mesmo. É um dano colateral ali. Agora, os tiros vindo em direção só se o policial virou para trás e começou a dar tiro na equipe dele. É a única possibilidade. Então, isso não aconteceu. Aí, na mesma... Passa o Caveirão ali e você vê essa notícia. Hoje o que a gente viu foi um ato de terrorismo. Não dá para classificar de outra forma, até porque é só ver como foi a configuração. A polícia estava de um lado e a ordem foi atirar nas pessoas que estavam de outro lado. Então não foi uma troca de tiros que acertou as pessoas, não. Esses criminosos atiraram a ermo para acertar pessoas de bem que estavam indo trabalhar. Essa é a verdade. Aí eu vi um outro repórter falando, o cara falou o seguinte, estavam questionando ali a estratégia da polícia, que a polícia não teria se preparado para fazer aquela ação. Aí ele falou assim, não, a polícia não se preparou, porque se ele tivesse... Não, a polícia chegou, se preparou e entrou e foi recebida com uma força que, segundo eles não estavam esperando, desproporcional. Não, porque é claro que o vagabundo, é claro que o traficante vai reagir com a entrada da polícia, isso é normal. O cara, ele estava tratando ali como se o erro fosse da polícia, porque era de se esperar que ia ter uma força contrária contra ele, ou seja, ele não deveria ter ido porque esse dano poderia ter... Aí é o que estão fazendo com a DPF. Então é isso mesmo. Essa é a política, né? Ninguém mexe, ninguém entra e deixa o negócio se alastrar. Foi o que fizeram, já são alguns anos, e aí vai se tornando um dano que daqui a pouco vai se tornar irreversível. Eu quero que você fale mais sobre a DPF, mas só para complementar o que tu falou, é o seguinte, o jornal no Rio de Janeiro, né, eu que cresci lá, então, diariamente, você acorda ouvindo esses comentaristas dos âncoras, né, dos jornais. E por muito tempo teve o Rodrigo Pimentel comentando segurança, né? E botaram ali, dando os pitacos, né? Como deveria ser e tal. De tanto que tem isso, qualquer jornalista, qualquer cara que bota um colete escrito em imprensa, ele já se acha especialista de segurança pública, né? E assim, e nem é todo policial que é especialista naquilo, né? Porra, eu comento, eu tenho uma visão por morar no Rio e tal, mas não faz parte da minha atribuição pisar naquele terreno ali e saber operar ali. Então, em última análise, nem eu tenho a capacidade plena de comentar isso, né? Mas eles comentam, tipo assim, então deveria ter fechado a Avenida Brasil.
a não ter esse dano de ter carros parados ali, porque, você vai esperar o quê do criminoso? O criminoso está no alto. O nome da favela é Cidade Alta. Ele está numa condição. Ele vai atirar, ele está no papel dele, ele é criminoso. Colocam uma carga enorme na polícia, isentam o criminoso que está lá. Quando, ao meu ver, toda a comunicação, toda a imprensa, ela fala, basta, chega disso. O carioca morreu indo trabalhar dentro do ônibus. Que cidade é essa? Então, ô governador, você vai deixar isso assim, cara? Padrão tropa de elite, né? Que aquele o repórter... Governador! Sapateando. Aí ele vai lá mancando. Tua cidade pega o jet lá, ó. A cidade vai virar um mar de sangue, governador. Faça alguma coisa, né? Só que no final era uma sacanagem por trás, né? Aqui, era tudo ensaiado no filme, né? Então, em vez de se revoltar com o criminoso, fica questionando por que não fechou a Avenida Brasil. Por que não estava preparada para uma reação daquela. E aí o que acontece? Não tem ambiente para operar. Não tem condições de operar. Faz o quê? Não opera. Aí, cara, essa tem sido a fórmula do Rio de Janeiro. Esse evento aí que você citou, que foi o mais recente na Avenida Brasil, foram 3 mortos. 3 mortos fora do teatro de operação, fora do contexto lá da favela. Pessoas na Avenida Brasil, na principal via, indo trabalhar, cara. E tá claro que foi tiro dos traficantes lá de cima pra cá. Porque a polícia estava combatendo pra lá, as pessoas morreram na retaguarda. E cadê a comunicação? Cadê a força política do Rio de Janeiro, os deputados, né, o governador? Cadê o governo federal fazendo alguma coisa para que tenha de fato uma cooperação para dar uma resposta? Resumindo, qual foi a resposta? Não teve resposta. Não teve resposta. Tem que fazer um trabalho de investigação. Pô, você é delegado de polícia, como é que tu investiga isso? Fala pra mim. Os caras estão lá, na favela. Quem foi que atirou? Qual foi a arma? Como é que você individualiza aí a conduta? Como é que você acha? Porra, se for esperar essa resposta de polícia investigativa, cara, alguém tem dúvida que ali tem 50, 100, 200, 300, 500 criminosos armados? Tem que ir lá e tirar todos eles de lá, pô. Enquanto não for lá e tirar todos de lá, não vai resolver, pô. E a DPF, voltando para a DPF, é o ambiente, é o meio necessário para a manutenção desse caos. E aí, como é que não derruba essa DPF? Como é que isso se mantém, cara? Fala da DPF aí, dá sua opinião. Eu vou só pegar um gancho na sua última fala aí, que você falou de exige. Como é que se faz um trabalho de polícia judiciária num cenário desse? Eu vou além, cara. Não cabe um trabalho de polícia judiciária num cenário desse. Sabe por quê? A polícia, ela foi criada para trabalhar num ambiente, num sistema de segurança pública. A polícia, ela é pensada e ela é estruturada para trabalhar num ambiente de segurança pública. Não há mais cenário de segurança pública no Rio. Nas comunidades do Rio, nessas áreas, guerra, cara. É guerra. Guerra é totalmente diferente de segurança pública. Você falou de polícia judiciária. A gente precisa de coleta de informações, coleta de provas. Como que se faz investigação dentro de um cenário que o Estado não entra? E não é que a polícia não entra. O Estado não entra, cara. Isso. Os serviços são dominados pelos caras. Os caras subjugam toda a comunidade ali. O cara não tem opção. A pessoa que mora na comunidade ali, ela não tem opção. Ela vai comprar o pão na padaria, a padaria é da milícia ou da facção. Não tem jeito. Então, a polícia não vai entrar. Se ela não entra, não tem como ela fazer investigação, não tem como ela obter informação. Eu converso muito com o doutor Fabrício, cara, porque toda vez que a gente tem uma situação envolvendo algum foragido que tá pra cá, que é normal, pra cá não, pro Rio, né? Sim. Olhando pro carioca que tô falando. Tô em Brasília. Que tá lá pro Rio.
a gente faz contato do Fabrício e, pô, antigamente era mais fácil. A gente trocava uma ideia e tal, organizava ali, ele lá com o pessoal da Core e catava o cara. Agora, depois que estabeleceu essa situação por conta da DPF, da Situação das Comunidades do Rio, não tem o que fazer, cara. Então a gente faz grandes operações, grandes investigações, identifica onde está o cara, consegue fazer uma investigação aí por outros meios, consegue identificar onde que o cara tá, eu consigo mostrar para ele lá o local, o imóvel onde que o cara tá. Às vezes ali, recentemente teve uma situação de uma mulher que a gente estava procurando, que ela tava, investigação dos colegas do interior lá, no município de Sorriso, e a mulher tava num local a 2 quadras da avenida ali. Não lembro de quais das vias expressas ali. 2 quadras, cara. E aí eu falei, pô, isso aqui acho que vai dar, porque tá pertinho. A gente achou no mapa, falei Fabrício, pô, aqui vai dar. Ele falou, Fred, não dá pra entrar ali, cara. Só entra ali com operação. Dá pra entrar, mas tem que ser com operação. Aí é daquele jeito. Então, desculpa, cara, eu tô rindo aqui. Tu olha de fora do Rio, aí você vê uma via expressa, Avenida Brasil. Aí tu vê assim, não, porra, são 2 quarteirões. Só que ali, meu irmão, é o Complexo da Maré. Exato. Entendeu? Como é que tu entra no Complexo da Maré, né? Exceto, porra, aquela situação constrangedora, né? Que o Flávio Dino vai lá, né? Como é que é o nome, mano? Volta de moradores? Associação de moradores lá, numa reunião, numa ONG. E aí ele falou na entrevista depois, não, eu fui só a 15 metros, só que 15 metros aqui já é muita coisa, né? Então, naturalmente, pô, o criminoso não queria atacar ali, né? Porque sabia que era uma autoridade, nível máximo, ministro da Justiça e tal, o criminoso não quis atacar. Agora, bota qualquer viatura ali, porra, entra qualquer carro de passeio ali. Sem sinalizar, né? Como é que fica, cara? 15 metros ali da Avenida Brasil é um absurdo mesmo, é um campo de batalha. E eu tô acostumado a conversar com o doutor Fabrício sobre isso, então na hora que eu liguei, já perguntei, eu liguei perguntando, falei, cara, tá próximo, mas dá uma olhada. E aí ele me falou, pô, ali é sem condições. Agora, eu pra explicar pro colega lá do interior, que não tá acostumado, o cara falou, mas não é possível, cara, é pertinho, é só ir ali, tipo assim, a gente tá acostumado, cara. A gente tá acostumado com uma realidade no Mato Grosso, que eu até teve um vídeo meu que rodou um corte que repercutiu bastante, e eu apanhei pra caramba porque eu falei isso. Eu falei que não tem local no estado do Mato Grosso que a polícia não entra a qualquer hora do dia ou da noite. Que não existe local, porque a gente estava falando de domínio de território. Eu falei, Mato Grosso não tem território dominado. E falei essa frase. Aí veio, não tem, todo lugar tem, não sei o que lá, tal lugar tem tal facção, tal lugar... Eu falei, eu não disse que não há crime organizado no estado. Eu disse que não tem local que a gente não entra. E é a mesma coisa disso aí, é esse tipo de exemplo. Você vai dar, pô, perto da avenida, aqui pertinho, monta uma operação e vai ali 2 quadras, mas é 2 quadras, para você progredir, você precisa de toda uma operação, e com essa questão agora de formalização, de pedir autorização, de justificar, vai se tornando praticamente impossível de se fazer uma operação. E o resultado é esse. As polícias programam uma operação, organiza, e quando chega, tem um efeito ali que inviabiliza a progressão. E a tendência é piorar, porque quanto menos ações tem naquele local, mais eles se fortalecem. Estão tendo brigas entre eles, né? Essa é a sorte, que se não tivesse brigas entre eles, aí realmente já estaria pior ainda o cenário. Mas o Estado não pode se omitir dessa forma, cara. É um caminho sem volta. E essa questão do Rio de Janeiro, a gente fala-se pouco de outros estados, a gente bate muito na questão do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro sofre os reflexos imediatos disso. Mas isso tá atingindo todo mundo, cara. A DPF não é um problema do Rio de Janeiro, é um problema para o Brasil. As organizações criminosas, elas se falam, elas têm conexões, elas estão ligadas umas às outras. Elas fornecem armamento, elas fornecem drogas, elas mandam equipes para auxiliar em determinadas ações. E o Rio de Janeiro virou um resort para os líderes de organização do Brasil todo, cara. Sim. Uma operação aí do ano passado, do início desse ano, uma operação lá para prenderam 20 pessoas, 13 ou 14 eram de outros estados. Do Pará, cara, de Minas. Isso aí é surreal, cara. É. A gente, toda vez que tem algum líder que recebe liberdade ali, que sai, a gente vai tentar pegar, já sabe que tá aqui. O cara ganhou lá, cantou o alvará do cara e já corre pro Rio. Porque o cara entra na comunidade e ele tá normal, é a cidade dele. Faccionado. Ele anda lá, facção. ele anda de boa, igual eu ando no meu condomínio, cara. E ele leva o bonde dele, né? Sim, pô. E aí leva, pô, os soldados dele, leva armamento também. Fortalece ainda mais aquilo lá, pô. Não é que a região no Rio de Janeiro
Ele tá servindo de fortaleza pro cara. Tá também. Mas ele torna aquilo ali uma fortaleza maior ainda. Porque junto com ele leva dinheiro, ele leva armamento, ele leva soldado do tráfico. Aí você imagina um cara desse, com as conexões da fronteira com a Bolívia, morando lá dentro da comunidade no Rio. O tanto que ele não facilita. Eles ficam aperfeiçoando cada vez mais. E tudo isso protegido por uma tese acadêmica aceita por um magistrado que não conhece aquela realidade, nunca pisou e nunca vai pisar. E é tão absurdo, cara. Eu tava lendo recentemente aí uma obra tratando sobre a situação do DPF. Na votação do STF lá, um dos ministros, que foi voto vencido, vou citar o nome, ele votou dizendo que isso, em linhas de maneira técnica, ele diz, vai dar merda. Explicando o óbvio, se você tem uma comunidade que já tem um grau de criminalidade alto, com muita arma, com muita droga, e você impede as ações, obviamente qualquer pessoa vai, com raciocínio lógico, vai entender que aquilo ali vai crescer e vai piorar. Então, no voto vencido foi citado isso. É óbvio que isso ia acontecer e aconteceu, cara. Só que assim, isso foi criado na época da pandemia, né? A justificativa, o fundamento foi a letalidade policial. Precisaria disso. Usaram o pano de fundo ali da pandemia, uma questão emergencial, não pode agora, vamos usar a pandemia, porque não pode, porque vai piorar ainda as coisas, estamos numa situação emergencial, tranquilo. Quanto tempo que a pandemia acabou, meu amigo? E aí? Nós vamos fingir que isso não tá acontecendo? Aí fica na mão dos colegas do Rio. Só que, pô, como é que o cara do Rio... Eu fico um pouco mais à vontade, porque na hora que eu falo disso, eu não mexo com o meu governo, com os meus superiores, então a gente fica um pouco mais à vontade para falar disso. Agora, o guerreiro que tá lá no Rio, para ele falar umas coisas assim, ele causa problemas estruturais ali que é difícil. Então, a gente que tá fora do Rio, é hora da gente se unir para isso também, cara, e ajudar, porque não só porque o reflexo tá estourando na gente, mas porque a segurança, Galber, a segurança do Rio de Janeiro tá amarrada, os caras estão de mãos atadas, cara. Eles estão de mãos atadas. O que a segurança do Rio de Janeiro vai fazer num cenário daquele? Não tem jeito. E não é corrupção, não é falta de vontade, não é falta de capacidade, não é isso. Os caras não podem, pô. Quando o cara faz uma operação, olha o rebote que vem. Político, de imprensa. Porra, é pesado, cara. Aí deixa eu te usar um fato recente, né? Aproveitar que não é teu estado também, tu pode ficar à vontade para comentar. Teve uma reunião agora, né, convocada pelo governo federal. O destaque, reunião sobre segurança pública, né? O governo querendo apresentar para os governadores o SUS, né? O SUSP, perdão. Sistema Único de Segurança Pública ali. E aí, camarada, quem se destacou? Caiado. O Caiado, ele fala com uma energia sobre o problema de segurança pública e o governador do Rio nem apareceu. Zero destaque para o governador do Rio. Um governador com aquele padrão, ele vai representar quem, cara? Então, ele é a maior vítima, né? Ele não, né? Porra, o povo dele, né? Ele não faz força, ele não argumenta, ele não busca força política de outros governadores. Ele fica caladão. O Caiado chegou, colocou os argumentos, né? E citou o Rio. Pô. O Cláudio Castro tá amarrado no Rio de Janeiro. E ele ainda fala, eu não vou botar câmera em policial meu, o Caiado, né? Tu escutou essa fala? O que tu pode comentar? Escutei. aí? Cara, é difícil você falar Difícil falar do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro não virou o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não virou o que a gente tá vendo hoje de 4 anos, nem de 8 anos pra cá, né? O histórico do seu estado ali é uma construção egípcia ali pra chegar nesse momento, né? Infelizmente, sim. Então, é difícil de falar quantas forças ou quais são as forças que estão por trás de cada histórico de governadores presos que tem no Rio, né, cara? Uhum. Então, o negócio ali é enraizado de uma forma, mas é um estado que realmente um representante agora com
com vontade, com o mínimo de interesse, de energia, como você usou a palavra de energia, teria todos os argumentos do mundo para usar isso e canalizar isso a seu favor. Só que a gente não consegue nem apontar qual é o lado de todo mundo, cara. O Rio de Janeiro é muito complicado. Você não consegue ver ninguém com um caminho, um olhar diferente para resolver o problema. E é por isso que eu insisto. Eu vejo, a gente sempre se coloca no lugar do outro, né? E o outro que eu consigo me colocar, que é mais fácil para eu me colocar, é o colega que trabalha com o mesmo que eu trabalho lá no Rio de Janeiro, cara. Então, eu me vejo muito na posição dos colegas. Tenho amigos que são delegados no Rio. Então, eu me coloco na posição dos caras. Como eu me sentiria e o que eu faria no lugar deles. E eu vejo que eles não têm muito o que fazer, cara. Eles, na posição deles, o governador, numa situação dessa, se eles não botam o pau na mesa e não botam ali o problema, como é que você espera que um servidor público faça isso? Lógico. O problema é muito grave, cara. Por isso que eu falo, é hora de aproveitar outros players. Você citou o exemplo do Caiado. O nosso governador também, Mauro Mendes, ele se posiciona bastante nessa questão de segurança, de firmeza, de rigidez ali das leis, de uma necessidade de mudança de postura. É hora da gente que tá fora fazer coro e ajudar lá, cara. Porque assim, não dá mais pra tratar e fingir que nada tá acontecendo, cara. Uma hora as coisas vão ter que mudar, Glauber. Eu sei que na história tem ali os ciclos, né? Vai piorando muito até ficar melhor, mas estamos chegando num ponto, eu já consigo ver ali Muita gente me pergunta, pô, o Rio tem jeito? Eu falei, cara, o Rio, eu não sei te falar se o Rio tem jeito, mas o Brasil ainda tem. Mas para o Brasil pegar um gráfico crescente aí, a gente precisa de cuidar da situação do Rio. Olha só, cara. O governador do Rio deveria ligar pro governador do Mato Grosso e falar: ô governador, pô, tem 150 criminosos seu aqui no meu estado. Vem aqui buscar eles, por favor. Eu já tenho um monte, pô. Eu já tenho 100 mil traficantes aqui. Tu vai deixar 150 seu aqui? E o governador do Mato Grosso quer esses 150, mas o governador do Rio não dá condições de ir lá buscar. Como que você, policial no Mato Grosso, você não tem autonomia lá, você não tem jurisprudência lá, né? É jurisdição. Você não tem jurisdição lá. Você precisa do governo do Rio e da polícia do Rio. Porra. O do Mato Grosso quer, o do Goiás quer, o do Pará quer. Só falta o do Rio querer também, pô. Junta todo mundo, vai lá na mesa do STF lá e senta lá, porra, governador com o ministro, porra. Agora, não é o policial, não é doutor Fabrício, não é doutor Fred, não é ninguém. O problema se resolve assim, ué. Bota lá, 6, 7, 8 governadores ô ministro. Não dá. Como é que o STF resolve esse problema? É uma decisão deles. É só eles mudarem a porra do entendimento e fazer diferente. Agora, o que acontece? Quando o ministro do STF vai pro Rio de Janeiro, que é a cidade natal dele, ele é recebido por uma tropa de caveira, que leva ele até a cobertura dele na Lagoa, em Ipanema. Quando ele vai pro restaurante, ele tá muito bem servido. Então, o Estado disponibiliza força da melhor qualidade para proteger o ministro da STF que vive no Rio de Janeiro. E esse mesmo ministro, ele não é do Rio, né, o que assinou, que é o Fachin, mas os colegas que decidiram junto com ele vivem no Rio, porra. Me explica isso. Mas por quê? Quem são os segurança dos ministros da STF? A melhor qualidade de polícia que tem, os mais técnicos, com a melhor estrutura. Não corre risco não, né? Tem risco? Então, mas quem tem risco? A população. Então, cabe quem fazer isso politicamente? O governo. Então, não dá pra gente pegar o microfone aqui e botar em risco a tua liberdade, o teu emprego, né? Se quem tem um papel de fazer, não tá fazendo. Cara, a forma como o Caiado falou ali, tudo bem que ele já tá num projeto presidencial, né? Ele é pré-candidato. A forma como ele falou ali com o Lula, que é o presidente, aquilo ali tem que ser o padrão, pô. Do Tarcísio em São Paulo, do Cláudio Castro lá. E ambos, todos esses caras, chegarem
nos ministros da STF e falarem, cara, não tem condições, eu não posso mais garantir a tua segurança, ministro, quando o senhor pisar lá. O seu neto, que mora e estuda lá no Rio, eu não tenho como garantir a segurança dele, já. Mas não, pô. A camada política vive numa bolha, com toda a estrutura que nós sabemos que tem, né? E aí sustenta decisões desse tipo. Será que o ministro, ou o governador, ou os assessores... Pô, eu não passo na Avenida Brasil, pô. Eu, que tenho um canal no YouTube, não passo na Avenida Brasil mais. Tu acha que o ministro do SF passa? A família dele passa? Ninguém passa, pô. Né? Nem pra pegar voo internacional. Tu sai do Santos Dumont, vai pra Guarulhos, de Guarulhos tu voa, pô. Não quer nem ir no Galeão. E quando vai no comboio de 3, 4 blindados, pô, cheio de caveira dentro, é fácil, pô. Aí eu também vou, pô. Como eu sou frouxo, eu vou pro Santos Dumont, pô, né? Sou eu sozinho, né? Aí eu sou frouxo, né? Eu vou pro Santos Dumont, vou pra São Paulo, se for o caso. Confesso que eu evito de ir pro Rio, cara. Eu gostava muito de ir pro Rio, mas hoje é o único lugar que eu viajo e não levo arma, cara. Porque não conheço, né, pô? Você não sabe onde você vai entrar, você não sabe onde você vai andar. É então melhor ser turista qualquer melhor, do povo. Ou é melhor não ir. Infelizmente, cara. É um lugar bonito, que todo mundo, quem conhece, ele sabe, né? Pô, as mais bonitas do Brasil. Infelizmente tá... E aí, cara, a gente vê cenas assim, igual você falou, das pessoas que vivem na bolha, né? Tem o lado da bolha e tem o lado do cidadão. Um outro vídeo que eu reagi, dos caras fazendo aquela invasão na Muzema, os caras andando ali, fazendo progressão, capuzados e tal, de fuzil de manhãzinho ali, ou, não sei se é final da tarde ou de manhãzinha. Meu irmão, passa no trecho ali de 30, 40 segundos do vídeo, passam 2 senhores caminhando ali, 2 carioca, de boa, passando. Ele nem olha pros caras, ele não se esconde, ele não corre, não fica com medo. Não, ele não esboça nenhuma reação, cara. Aquilo ali é o retrato da normalização da situação que o Rio de Janeiro enfrenta hoje. Porque de um lado tem as pessoas que vivem na bolha, só anda ali do condomínio pro local que ele trabalha ali, que não tem que passar por essas situações. Mas tem ali o morador que mora no entorno, não só o morador de comunidade, cara, mas o cara que tem que passar na Avenida Brasil. Você falou ali, pô, você não passa. Mas tem cara que não tem opção, cara. Isso. É o caminho do cara pra ir pro trabalho, pô. E aí o cara começa a normalizar aquela reação daquele senhorzinho andando ali do lado, passa um cachorro ali. É porque ele tá ali todo dia. Meu irmão, ele já viu aquilo várias vezes. Virou a cena do dia a dia do cara. Tem outro vídeo também que eu postei também de um cara andando, velho. Esse é mais bizarro ainda, lá no Rio, não sei a região, você vai lembrar do vídeo. O camarada tá vindo aparentemente com uma mulher no carona, aí ele vem, ele pega uma lateral pra sair assim, o cara vai, freia na frente, desce 2 caras de fuzil, vem ele pra... dá ré. Ele dá ré, cara. Não, dá ré. E ele conversa. Não, já foi. Meu irmão, 2 caras descendo de fuzil, te enquadrando e o cara tratando como se tivesse furado um pneu, cara. Ele, não, já foi, tá de boa. Tá de boa, meu irmão. Como é que você reage dessa forma com uma cena... Meu irmão, que lugar do mundo que isso é considerado uma situação normal? Não existe paralelo para se comparar ao Rio de Janeiro na história da humanidade. Pois é, só pra te falar qual é a região, ali é linha vermelha saindo pra linha amarela. Então tu sai da linha vermelha, Galeão, Aeroporto Internacional do Rio. Pertinho. Tu sai ali, tu passa ali, é depois do 22, né? Tu passa no 22º Batalhão e aí você tem uma saída à direita que tu vai pegar a linha amarela pra ir pra Barra. Então todo turista que vai pra Barra faz esse trajeto. O cara aqui de Brasília, pô, Glauber, paga a cerveja, vou estar lá no Rio, vai estar aí na Barra. Eu falei, meu, nem de Barra eu gosto, pô. Nem pra Barra eu vou, pô. Eu sou velho, pai de família. Eu fico ali na Zona Sul, na pracinha, e acabou na praça e voltei, porra. Fazer o que na Barra, mano? Né? Futevôlei, pô. Porra, mas tem praia pra cá, né? Futevôlei aqui, né, parceiro? No meu quintal, né? Então, o turista vai pra Barra. Todo mundo que vai pra Barra, Recreio, é esse trajeto aí, cara. O cara passa no... Meu irmão, é uma infinidade de possibilidades de merda. Normalizou. Mas a gente não pode deixar, cara. Isso não pode. Eu Mas sei. Quem deixa? Eu entendo. Quem deixa? O governador. Porra, o governador, cara, não consegue nem falar, porra. Você acha que ele vai sentar lá e vai botar como você disse, na mesa? Porra, o cara fala pior que eu, porra. Porra, que isso, cara? Que isso? Irmão, olha só.
Eu tenho postura pra ser segurança, porra, de dignitário? Tem postura pra ser segurança de VIP? Ou vai botar um cara grandão que impõe respeito? Vai estar o cara grandão e o segurança menor que ele? Não, né? Porra, tu vai contratar um segurança menor que você? Não, o cara pode ser sagaz e tal, mas pra impor respeito, vai botar um grandão, né, meu irmão? Então o cara tem que ter postura para determinadas funções, pô. Tu olha o Caiado, se é bom ou não, e no caso tem postura, porra, de homem, de líder. Igual o governador do Rio. Porra, pagodinho na lancha. É isso que ele sabe fazer, porra. Cara, tá ali de paraquedas porque é sistema. Não tem histórico, pô, pra tocar a cidade, né? E não tem postura de governador, não tem comando, não tem o Estado na mão. O Estado tá todo fatiado. Parte para um partido, parte para um deputado, parte para isso. Uma polícia tá na mão de um, outra tá na mão de outra, segurança pública. Pelo amor de Deus, cara, entendeu? Os caras ainda, a gente respeita a carreira de quem tá comandando. Secretário de Segurança Pública do Rio, delegado de Polícia Federal, com histórico, porra, bom, né? Um cara que certamente conhece muito de polícia, trabalhou demais, tá com abacaxi na mão lá que, pelo amor de Deus, pô. Aí tu pega o doutor Fabrício lá na Core, o cara tem história, o cara tem histórico. Doutor Felipe Cury lá na Polícia Civil tem histórico, mas e aí, cara? Não adianta nada se você não tem estrutura. E se você não tem liberdade de ação. Exato. Se você não tem o aval político, pô. O que adianta? Não. Os caras montaram a operação. O criminoso vai pra dentro. Por que o criminoso vai pra dentro? Porque ele sabe que o Estado é fraco, pô. Ele sabe que o Estado é fraco. Ele sabe que as ONGs, os advogados, a imprensa e o judiciário com essas decisões aí sustenta eles irem pra dentro.